multidão dos que crerão, era só o coração. Do livro de Atos, capítulo 13. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos retornar ao capítulo 11 e lermos a partir do verso 19. Capítulo 11 do livro de Atos, a partir do verso 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque nos reunimos uma vez mais nessa noite em torno de Tua pessoa santa e em torno de Tua palavra santa. Desejamos e Te pedimos uma vez mais que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que as Escrituras possam ser abertas aos nossos olhos, ao nosso entendimento, ao nosso coração. Ministra sobre nós pelo Teu Espírito, abrindo-nos a Tua palavra. Nós confiamos toda a nossa vida e esse tempo a Ti, para que o Senhor nos habilite e nos dê provisão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nesse capítulo 13 de Atos, nós chegamos num ponto muito importante de todo esse livro, porque nós podemos dividir esse livro de Atos em 2 partes. Nós podemos dividi-lo até o capítulo 12, os irmãos confiram aí nas suas Bíblias, até o capítulo 12, onde a ênfase está, por um lado, sobre o ministério de Pedro, como temos visto. Por outro lado, nos 12 primeiros capítulos, a ênfase está sobre os movimentos relacionados à igreja em Jerusalém. Então, vamos atentar para isso, para podermos colocar uma base sobre aquilo que nós queremos, na verdade, iniciar hoje e, com a ajuda do Senhor, complementar na quarta-feira que vem, assunto do capítulo 13, por causa da
grande importância desse capítulo 13, desse ponto então do livro de Atos. Então, os primeiros 12 capítulos, se nós dividirmos o livro de Atos em duas partes, e é o que certamente podemos fazer conhecendo então a história desse livro e as ênfases desse livro. Primeiros 12 capítulos, a ênfase está sobre a igreja em Jerusalém e os movimentos relacionados à igreja em Jerusalém. Então, os irmãos, guardem isso. E como está, essa ênfase está sobre a igreja em Jerusalém e os movimentos da igreja em Jerusalém. Então, o nome de Pedro é o nome mais proeminente nos 12 primeiros capítulos. A partir do capítulo 13, olha para a sua Bíblia, por favor, veja como ele inicia. Havia na igreja de Antioquia, agora não igreja de Jerusalém, mas igreja de Antioquia. Então, a ênfase agora dos próximos capítulos, ou melhor, os movimentos, e também os movimentos dos próximos capítulos, estarão em torno da igreja de Antioquia. Por quê? Porque a base a partir da qual o apóstolo Paulo e Barnabé e Silas, naquela terceira viagem missionária, se movimentavam, era a base de Antioquia. E o que governa os capítulos de 13 até 28 do livro de Atos? Como que termina o livro de Atos no capítulo 28? Com quem ele termina? E permaneceu Paulo por 2 anos na sua própria casa alugada. Veja aí, por favor, confira os últimos versos do capítulo 28, onde ele teve a oportunidade então de pregar o evangelho durante 2 anos, aprisionado àquela guarda romana que se revezava cuidando de Paulo. Ele alugou sua própria casa. Então ali houve a oportunidade que não somente muitas pessoas, mas a guarda romana mesmo, os da casa de César, pudessem ouvir a pregação do evangelho. Então veja que o capítulo 13 começa mencionando Paulo e o capítulo 28 termina mencionando Paulo. Então toda a ênfase dessa segunda grande seção do livro de Atos está sobre o ministério de Paulo e sobre os movimentos da igreja de Antioquia. Então, irmãos, começa a se abrir aí alguma coisa para nós. Por um lado, nós vemos que a igreja em Jerusalém era um centro através do qual o Senhor operava naquela região. Então, nós estamos chamando de movimentos da igreja em Jerusalém. Por outro lado, a igreja de Antioquia era um outro centro. E a partir da igreja de Antioquia havia outros movimentos com aquele centro, do qual alguns irmãos então foram separados e enviados pelo Espírito Santo para trabalhar então a partir daquele centro, Antioquia. Então, os irmãos, em primeiro lugar, prestem atenção na importância disso. Mas, na verdade, nós vamos procurar desenvolver esse assunto, talvez, se o tempo permitir, no final dessa reunião, e com mais certeza na outra reunião, com a ajuda do Senhor. Especificamente esse assunto, a igreja e a obra. Mas antes disso, eu queria que nós notássemos, e por isso nós lemos o capítulo 11, volte aí por favor, na sua Bíblia, o capítulo 11, verso 19 a 26, quão simples é a igreja. E de que maneira tão simples e preciosa, já comentamos esses versículos, a igreja em Antioquia, que é o foco dos capítulos 13 em diante, ela é então mencionada aqui pela primeira vez, a partir do verso 19, a forma como então ela foi estabelecida. Veja a simplicidade, irmãos. Veja o que diz o verso 19. Cita que aqueles que foram espalhados, foram dispersos. E aqui mostra qual o motivo. Foram dispersos de onde? De Jerusalém. Por qual motivo? Por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Nós já estudamos aquele capítulo 7. Então diz a palavra que eles foram esparramados. Veja aí, dispersos. Eles se espalharam, verso 19. E aqui cita 3 regiões específicas: Fenícia, Chipre e Antioquia. Primeira menção, Antioquia. Agora veja o verso 20. Diz que esses que se espalharam não anunciavam a palavra a ninguém senão aos judeus, porque eles iam então às sinagogas. Eles já tinham se convertido, mas nessas cidades eles procuravam sinagogas judaicas, onde o povo da velha aliança se reunia. Veja como os irmãos se movimentavam. Até mesmo Paulo fazia isso. Ele procurava sinagogas onde era pregada a palavra de Deus. Então, através da pregação da palavra de Deus, que naquela época se compunha do quê? Já havia o Novo Testamento? Não, só havia o Velho Testamento.
Então aqueles irmãos, inclusive Paulo, os apóstolos, eles usavam o Velho Testamento para quê? Para provar pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E assim eles faziam em todas as sinagogas. Então esses irmãos se comportaram da mesma maneira, né? Antes mesmo de Paulo e Barnabé, por exemplo, que fizeram a mesma coisa depois. Então veja só o verso 19, parte final. Não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Agora o verso 20, um movimento muito interessante, provando uma vez mais o governo do Espírito Santo na vida da igreja. Irmãos, quão sólida é esta linha através de todo o livro de Atos, não é assim? O governo do Espírito Santo. Irmão, pense no significado dessas pessoas pregarem o Evangelho de uma forma livre e não nas sinagogas judaicas. Pense no significado disso. Isso de alguma maneira tinha o mesmo significado de Pedro ir à casa de Cornélio. Os irmãos percebem isso? O mesmo significado. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, havia toda uma reticência, não havia? Lembra como ele começou a pregar? Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas e que em todo lugar aquele que teme a Ele é recompensado por Ele. Ele começa pregando o Evangelho assim. Parece que Pedro está todo reticente em pregar na casa de Cornélio, porque ele está diante de gentios que eram considerados imundos, não é? Pelos judeus. Mas agora Pedro não é um judeu apenas. Pedro agora é um homem de Deus. Pedro agora é um servo de Deus e, consequentemente, um servo à igreja. Então ele vai à casa de Cornélio, debaixo, seguindo aquela visão daquele lençol tão clara, lembra? Aquele lençol que descia do céu 3 vezes. E ordenado a Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come, para que ele então pudesse entender aquele convite daqueles que vieram da casa de Cornélio, para levá-lo até lá para pregar o Evangelho, não é? Então, muito impressionante. Agora nós vemos aqui no versículo 20 o mesmo princípio, versículo 20. Nenhum nome é mencionado. Então veja a beleza, irmãos, a simplicidade da igreja. A igreja de Antioquia, ela se tornaria um centro a partir do qual haveriam movimentos relacionados à obra de Deus. E nós nem ao menos sabemos quem estabeleceu a igreja de Antioquia. Não é interessante? Os irmãos não acham? Você vai ver essa palavra aqui indefinida, olha, do versículo 20, a primeira palavra. Qual é a palavra aí? Alguns. Quem será que foram estes? Só o Espírito Santo sabe. Alguns foram até Antioquia. Esses alguns são irmãos, são crentes em Cristo. Não são, muito provavelmente, não são apóstolos, não são profetas, são irmãos. E os irmãos vão até Antioquia, eles pregam o Evangelho em Antioquia, fora das sinagogas. Aqui diz muito especificamente, veja aí o verso 20. Foram até Antioquia, verso 20, e falavam também a quem? Aos gregos, não aos judeus, aos gregos, aos gentios, né? Anunciando-lhes o Evangelho. E o versículo 21, nós já estudamos essa passagem com cuidado, esse capítulo 11, especificamente de 19 a 26. Tão precioso esse parágrafo. Eles anunciaram aos gregos, né? Aos imundos gregos. Foram movidos pelo Espírito Santo e pregaram. O versículo 21 até 26, um lindo trecho, mostrando que a mão do Senhor, ou seja, o governo do Senhor, a liderança do Espírito Santo, a mão do Senhor estava com eles. Qual o resultado? O resultado foi muitos crendo, verso 21, muitos se converteram, segundo a palavra que é usada aí. E depois no verso 24, frase final, que eu também já comentei com os irmãos, estou repetindo. Verso 24, parte final. Muita gente se uniu ao Senhor. Olha a riqueza dessas palavras. Muita gente se uniu ao Senhor. E quem foram os instrumentos disso? Alguns, que nós nem sabemos o nome. Alguns. Porque a igreja caminhava debaixo da liderança do Espírito, irmãos. Esses alguns são anônimos, irmãos e talvez irmãs, né? Muito provavelmente irmãos e irmãs, é claro. Foram espalhados por causa da perseguição e pregaram o Evangelho. E essa igreja tão significativa em Antioquia, esse grande centro, inclusive, da obra de Deus, nos tempos primitivos, foi estabelecido. Então nós não podemos perder essa conexão. Capítulo 11, capítulo 13. A igreja de Antioquia não começa no capítulo 13. A igreja de Antioquia começa no capítulo 11. Através de alguns que pregaram ali, não é? Então veja, ainda mais agora o verso 26, o último verso.
Primeiro, no verso 25, diz que Barnabé, ele foi para Tarso, e também já comentamos esse princípio tão lindo aqui. Barnabé era um irmão de Jerusalém, e agora a notícia é que Antioquia, os gregos, receberam o evangelho do Senhor Jesus e creram, não é? E muita gente se uniu ao Senhor. Então digamos que houve aquela agitação na igreja de Jerusalém, se quisermos chamar de igreja mãe, onde o Espírito Santo desceu no Pentecostes, onde tudo começou. Então houve uma preocupação. O que está acontecendo em Antioquia? Gregos em massa estão crendo no Senhor, estão se unindo ao Senhor. Então Barnabé foi enviado para lá para ver o que estava acontecendo. Então a palavra diz que esse homem, Barnabé, era um homem, 3 características. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Mais uma vez o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo e de fé. Então ele pôde reconhecer claramente a liderança do Espírito Santo naquele movimento em Antioquia, não é? Então ele testificava que aquele era um movimento do Espírito Santo. Foi esse o relato que foi dado depois a Jerusalém, não é? Então, no versículo 25, Barnabé, esse homem tão dependente do Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele não faz assim: mas que oportunidade eu estou tendo agora. Eu era lá de Jerusalém, agora eu olho aqui em Antioquia e estou vendo que o Espírito Santo está operando aqui de uma maneira tão maravilhosa, vidas se convertendo, a mão do Senhor estava com aqueles primeiros, aqueles alguns que pregaram lá. Quem sabe Barnabé está vendo a oportunidade para estabelecer a igreja dos barnabeanos, né? A igreja dos barnabeanos, mas não é isso que ele faz. Barnabé vê o movimento do Espírito Santo em Antioquia e o que ele faz? O que está escrito aí no verso 25? Ele partiu para Tarso, porque havia alguém lá que de certa forma o Espírito Santo o conduziu a buscar. Aquele que já tinha se convertido, lá no capítulo 9, como é citado, naquela experiência tão dramática, não é? Aquele matador de cristãos, que ficou ali em Tarso nos seus primeiros anos. Então Barnabé vai para Tarso, porque ele quer encontrar Saulo. E veja o versículo 26. E tendo-o encontrado, levou Saulo de Tarso, que era a cidade dele, para Antioquia, não é? E quando o versículo prossegue, diz assim: e por todo um ano se reuniram naquela igreja. Que simplicidade, que beleza, né? Barnabé vai buscar a Saulo, traz Saulo para Antioquia. De alguma maneira, é claro, Saulo tem um entendimento de que é isso que devia ser feito, é claro, não é? Então os dois se agregam ali àquela comunidade. Barnabé de Jerusalém, Saulo de Tarso. Os dois se mudam. Os irmãos veem o significado disso, a beleza disso? Um se muda de Jerusalém, o outro se muda de Tarso. E os dois vão morar em Antioquia, porque o Espírito Santo os conduziu a isso. Porque aqueles alguns, que nem são mencionados, pregaram o evangelho lá, e tanto Barnabé quanto Saulo, um de Jerusalém, o outro de Tarso, puderam reconhecer que a mão do Senhor estava com eles, e que o Senhor tinha algo ali naquele centro de Antioquia. E como tinha? Quando nós abrimos o capítulo 13, nós vimos o que o Senhor tinha. Havia na igreja de Antioquia, o quê? Profetas e mestres. E lá são citados 5 deles. Então Antioquia é mostrado como aquele forte centro da obra a partir do capítulo 13. Então os irmãos vejam como é importante conectarmos o capítulo 11, de 19 a 26, ao capítulo 13, para compreendermos o movimento do Espírito Santo, para compreendermos como ele usou de uma maneira tão singular, maravilhosa e simples a vida desses alguns anônimos, em primeiro lugar, e depois os nominados, Barnabé e Saulo, para que então cooperassem na obra do Senhor e na vontade do Senhor, debaixo da liderança do Espírito Santo. E aí o versículo termina, nós também já comentamos que em Antioquia, final do verso 26, veja aí na sua Bíblia, em Antioquia foram os discípulos, que já foram chamados de crentes no verso 21, de convertidos no verso 21, de unidos ao Senhor no verso 24, agora são chamados de discípulos, são os discípulos. E pela primeira vez, uma quinta denominação aí, né? Uma quinta designação, são chamados de cristãos, pela primeira vez. E na reunião anterior nós já comentamos qual é o significado disso. Um nome zombeteiro aplicado a eles. A sociedade não tinha mais o que fazer. Quando viu aquelas pessoas vivendo aquele estilo de vida, eles então os igualaram ao próprio Senhor. Eles os conectaram ao próprio Senhor. Porque o centro
do falar deles era Cristo. Eles proclamavam que Jesus Cristo é Kyrios, Senhor. Então a vida deles, o estilo de vida deles os designava como seguidores dele. Eles eram parecidos com ele. Eles falavam dele durante todo o tempo. Então que nome que eles poderiam receber? Eles foram chamados de cristãos. Quão simples também, quão singelo, mas quão precioso é isso, né? Cristãos, aqueles que vivem como Cristo, aqueles que têm Cristo como seu assunto, aqueles que se assemelham a Cristo, cristãos. Então agora, capítulo 13, vamos lá no capítulo 13. O capítulo 13 volta à igreja de Antioquia. E aqui, irmãos, nós queremos, com a ajuda do Senhor, recolhermos princípios muito, muito importantes para nós, igreja do Senhor. Antes de entrar nesse texto, eu queria dizer aos irmãos que talvez, de uma forma muito especial, e esse é meu sentimento, eu poderia retirar o talvez, de uma forma muito particular e especial, tenho percebido que nesses últimos 6 meses, o Senhor tem nos dado uma clareza maior a respeito desse assunto obra, e um encargo maior relacionado a este assunto. Isso é claramente visto pelos próprios movimentos do Senhor entre nós, pelas próprias ênfases que o Senhor tem despertado entre nós, pelas próprias ênfases que nós temos ouvido através de ministério de irmãos que têm passado por nós nesses últimos meses. Os irmãos se lembram de que maneira o Senhor usou nosso irmão Roberto, do Chile. Os que estiveram aqui puderam ouvir a palavra. Quando compartilhou conosco aqueles 2 dias. Quantos aspectos aquele irmão então nos ajudou, sem ter talvez uma intenção propriamente de fazer isso, mas em quantos princípios importantes aquele irmão nos ajudou quando compartilhava sobre aquelas experiências relacionadas à obra do Senhor no Chile. Os irmãos se lembram? Então, de uma forma tão particular, o Senhor tem falado conosco aqui, congregação aqui, a respeito desse assunto, a obra de Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é isto, porque esse texto, capítulo 13, de 1 a 4, ele toca de uma maneira muito clara, específica e profunda sobre esse assunto. Hoje à tarde, eu tive a oportunidade de gastar mais um pouco de tempo nesse texto, além do que já havia gasto até então, usando uma chave linguística e procurando algumas palavras no seu sentido estrito, no seu sentido original, no seu sentido do original grego, para que nós pudéssemos compreender alguns termos que são usados aqui de uma forma muito significativa. Não sei se hoje poderemos entrar neles, talvez na quarta-feira que vem, mas as questões importantes aqui, versículo 2, esse servindo eles ao Senhor, o que significa isso? Quando viermos a estudar isso, os irmãos vão ver o tremendo significado disso, relacionado não apenas à igreja local, mas relacionado à obra do Senhor, ou seja, a questão extra-local. Então diz que eles serviam ao Senhor, palavra importante aí. Outra palavra importante no versículo 3, parte final, que aqueles irmãos impuseram sobre eles as mãos e fizeram o quê? Os despediram. Qual é o significado? Aqueles caras ali chorando na porta ali, quem sabe, de uma casa, dizendo tchau, quem sabe um dia vocês voltam, nós vamos ver vocês, não é? Uma despedida saudosa. É claro que não é assim que o Espírito Santo usa essa palavra. O que será que significa despedir aqueles irmãos? Então nós vamos buscar o significado dessa palavra, não é dar tchauzinho para eles, não é? Eles despediram os irmãos. O que mais que diz no verso 4? Olha essa palavra que importante. É uma outra palavra no original, diferente da última palavra do verso 3, o despediram. Qual é a palavra do verso 4? Talvez na maioria das versões em português. Enviados. Uma outra palavra importantíssima. Enviados pelo Espírito Santo. E nós precisamos buscar, não apenas aqui onde ela aparece, mas em outros textos dentro do livro de Atos, para nós compreendermos o que é ser enviado pelo Espírito Santo. E para que nós não façamos confusão entre o que é igreja e o que é obra. E qual a interação entre a igreja e a obra. Porque nós não temos 2 círculos assim, igreja e obra. Não, nós temos 2 círculos assim, igreja e obra. Eles se interrelacionam
A igreja está relacionada com a obra e a obra está relacionada com a igreja. Então, se nós não compreendermos essas palavras, creio eu, essas três em especial, os irmãos podem guardar já essas palavras: servindo ao Senhor, servindo. Segunda, versículo 3, os despediram, o que significa aqueles irmãos serem despedidos. E terceira palavra, no verso 4, enviados. Essas três palavras, nós precisamos entendê-las, para entendermos a relação entre a igreja e a obra. Mas antes disso, eu não posso entrar nisso agora, porque eu preciso dar uns passos para trás, para compreendermos alguma coisa. Antes, vamos lá então, no capítulo 13, versículo 1. Veja como começa essa passagem. Havia onde? Na obra de Antioquia? Não, na igreja de Antioquia. Mas veja o que diz o versículo 2, quando o Espírito Santo fala. Quando ele fala, o que ele diz? Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra. Então eu queria que os irmãos também notassem, sublinhassem aí essas duas palavras. No versículo 1, a igreja. Tá certo isso? E no versículo 3, ou 2, perdão, o quê? A obra. Então os irmãos estão vendo que são 4 versos, de 1 a 4, por causa da questão ali do enviados pelo Espírito Santo, verso 4, que não pode ser perdido. Então são 4 versos, que vão nos falar de que assunto? A igreja e a obra. Muito importantes esses versos. Havia na igreja de Antioquia. Próxima, vamos devagar nesse versículo. Próxima expressão aí. O que nós encontramos nas nossas Bíblias? O que havia na igreja de Antioquia? É claro que na igreja de Antioquia havia talvez centenas de irmãos, né? Mas além dos irmãos, de todos os irmãos que havia na igreja de Antioquia, havia alguns irmãos da igreja de Antioquia. Não perca isso de vista, irmão, porque nós somos todos irmãos, porque não existe clérigo e leigo na igreja, porque não existe uma hierarquia de ministério e uma graduação menor que se chama os santos, ou todos os santos. Isso não é a igreja. Todos nós somos a igreja, irmãos, membros uns dos outros. E havia na igreja de Antioquia alguns que o Senhor então havia dotado, profetas e mestres. Esses são dons. Então nós vamos começar a compreender, talvez com mais significado, a abordagem que o Espírito Santo faz aqui. Entre os irmãos, todos são irmãos, alguns que foram dotados para exercer um ministério profético e um ministério de ensino. Agora vamos lá, deixa por enquanto, Atos capítulo 13, vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 4. Vamos dar uma olhada calma nesse texto. Depois nós voltamos a Atos. Abra por favor Efésios 4. Observe essa sequência aqui. No versículo 1, Paulo fala sobre todos os santos. Olha como ele diz no final do verso 1. Andeis, quem? A igreja de Éfeso, todos os santos. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Todos nós fomos chamados com uma vocação para Ele. Hebreus chama de uma vocação celestial. Filipenses, Paulo chama de soberana vocação. Não é assim? Essa é uma vocação de todos nós. Aqueles que exercem os seus dons ministeriais na vida da igreja não são os que têm a vocação com relação a esse chamado do Senhor para ser como Ele, desse chamado celestial. Essa vocação é para a igreja toda. Então os irmãos não confundam um aspecto com o outro. A vocação celestial, a soberana vocação é da igreja, é de todos os santos. Então, nos próximos versos, Paulo vai falar um pouquinho dessa vocação. Ele diz que nós andamos nela com toda humildade, mansidão, longanimidade. No verso 3, esforçando-vos diligentemente, todos os santos, né? Por preservar a unidade do Espírito, porque há um corpo apenas e um Espírito. E ele menciona aqui 7 itens: um corpo, um Espírito, uma esperança da vossa vocação. Olha aí, a palavra é repetida, vossa vocação, porque é de todos os santos, né? Depois ele diz: um Senhor, uma fé,
um batismo e um Deus e Pai. 7 itens, perdão. São 7 fatores chamados que governam a nossa unidade espiritual. Nós temos unidade em torno desses 7 itens, não é? Agora olha quando começa o verso 7. Presta atenção. E a graça foi concedida a cada um de nós. De novo, quando nós falamos sobre ministérios, quando nós falamos sobre dons ministeriais, assim como havia na igreja de Jerusalém profetas e mestres, nós não estamos dizendo que essas pessoas têm uma graça especial, porque na verdade não existe graça especial, só existe graça. E a graça foi concedida a cada um de nós. Acontece que a graça que o Senhor concedeu a um, a graça que o Senhor concedeu a outro, essa graça então, através da disciplina de Deus, através do trabalho de Deus, do Senhor, da disciplina do Espírito Santo, é esse trabalho na vida do indivíduo, não é? Então leva-o a exercer algo que Deus, pela sua graça, concedeu a que fosse então exercido. Então a graça foi concedida a cada um de nós, olha o verso 7, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e, que diz aí? Concedeu dons aos homens. Nós já comentamos esse texto em reuniões anteriores, mas vamos precisar fazê-lo aqui de novo, por causa da conexão com Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e profetas e mestres são citados aqui no versículo 11 desse texto. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então nós estamos procurando compreender o que é isso. Qual a operação do Senhor nessas vidas? Então é muito claro o texto. Versículo 8, Paulo está citando um salmo que nós precisamos olhar para sabermos como o Espírito Santo está aplicando esse versículo. Ele está citando o Salmo 68, versículo 18. Os irmãos querem abrir esse salmo? Esse salmo é muito interessante, a citação. Quando o Espírito Santo ele tomou esse versículo pelos lábios de Paulo e aplicou aqui com relação aos que são chamados dons ministeriais, ele faz uma colocação complementar àquilo que está escrito no Salmo. Complementar. Lá no Salmo 68, 18, é como que um cântico de adoração ao Senhor, aquele salmo, dizendo assim: subiste às alturas. Não é assim o versículo? Que diz mais? Levaste cativo o cativeiro. E agora? O que diz aí? Os irmãos percebem que as palavras são complementares? Lá no hebraico, lá no 68, conforme foi traduzido aí para nós, Salmo 68, 18. A palavra lá é concedeu, como está aqui em Efésios? Não. Qual é a palavra? Recebeu. Ache aí, irmão. Faz questão que você veja. Salmo 68, 18. Qual é a palavra aí? Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro e... Presta atenção então. Quem recebeu? Aquele que levou o cativo o cativeiro. Quem que levou o cativo o cativeiro? O Senhor. Ele levou o cativo o cativeiro e ele recebeu homens por dádivas. Lembra o Senhor no Evangelho de João dizendo assim: aqueles que o Pai me deu. Você se lembra? Lembra dele dizendo: aquilo que o Pai me deu. Aqueles ou aquilos, referindo ao mesmo grupo de pessoas, é a igreja. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e das mãos do meu Pai ninguém pode arrebatar. Lembra? Então, que é esse recebeste homens por dádivas? Aqueles que o Senhor levou cativo, do cativeiro. Ele levou todo o cativeiro cativo, não é? Porque ele resgatou a sua igreja do cativeiro. Ele comprou pelo seu sacrifício redentor. Ele recebeu homens por dádivas, não é? Agora, irmão, de modo particular, agora nós vamos ver a particularidade, não é? Talvez o Salmo 68 mostre a generalidade, mas Efésios 4 mostra a particularidade, tá certo? Então a maneira como o Espírito Santo usa o Salmo 68 em Efésios 4 não é geral. A maneira como ele usa o Salmo 68 em Efésios 4, 8 é particular. Então ele diz: quando ele subiu às alturas e levou o cativo ao cativeiro, o que ele fez?
Ele concedeu. Lá no Salmo 1 diz, ele recebeu. Agora aqui em Efésios diz, ele concedeu. Os irmãos estão vendo? Dois lados da mesma moeda. Aquele que recebeu, concedeu. Não é? Lembra que quando ele ora em João 17, ele fala assim, eu santifiquei do mundo, santifiquei, separei, não é? E o que ele fez com aqueles que ele santificou? O que ele fez? Enviou ao mundo. Não é assim? Então, os irmãos estão vendo basicamente a mesma coisa aqui. Ele recebeu, ele levou o cativo ao cativeiro, Salmo, e recebeu homens como suas dádivas. Dádivas para ele, dádivas dele, aqueles que ele comprou. O que ele faz em Efésios 4? Ele concede dons aos homens. Agora, particularidade. Que dons são esses? Concedeu dons aos homens. Se você... E vamos fazer... Que quer dizer subiu, senão que também havia descido. Muito interessante. Aquele que desceu é o que subiu. Aquele que recebeu é o que concedeu. Não é? Então você faz a conexão entre essas duas expressões aí. O que subiu é o que desceu, ou seja, o Senhor entrou na morte e então ressurgiu da morte, né? Aquele que recebeu homens como dádivas é o que concedeu dádivas à igreja. E aqui, como eu disse, dádivas são particularizadas. Esses dons são homens. Por que nós sabemos? Olha a sequência do texto. Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo fez o quê? Concedeu. Se a palavra aqui é concedeu, a palavra no verso 8 também é concedeu. Tá certo? Verso 8. Ele concedeu dons aos homens. Vamos colocar então agora de uma maneira bem clara. Ele concedeu homens como dádivas. Esse é o sentido. Ele concedeu homens como dádivas. Que homens dádivas são esses? Eles estão no verso 11. E ele mesmo concedeu. É a mesma palavra lá em cima então. Uns para apóstolos. Apóstolos são dádivas de Deus para a igreja. São homens dons, né? Apóstolos, profetas, verso 11, evangelistas, pastores e mestres. São uma hierarquia acima? São uma classe especial? O que diz Atos 13 que nós acabamos de ler? Havia onde? Havia na igreja de Antioquia, porque todos nós somos irmãos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então na igreja de Antioquia havia alguns que o Senhor havia separado e havia então dado à igreja como dádivas, homens dons, para a edificação da sua igreja. Local? Não só, universal, porque os ministérios têm a ver com a edificação da igreja universal. É óbvio que eles operam na igreja local, mas a esfera de atuação dessas dádivas é uma esfera de atuação local e extralocal, né? Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha o verso 12, essa linda complementaridade. Com vistas. Não é importante essa palavra? Com vistas a quê? A que eles sejam colocados em pináculos, a que eles sejam objeto da vitrine de observação dos santos. É para isso que servem os ministérios? É que eles sejam homem show, não é? Como o bispo não sei do que, o profeta, o apóstolo não sei da onde, não é? Que faz lá os seus programas shows para atrair as multidões. É isso que está escrito aí? Está escrito que esses homens dádivas, eles não são para ser colocados sobre, eles são para ser colocados sob, né? Tem duas letras a mais aí. Não é sobre nada, é sob tudo. Então diz que com vistas. Qual é a função, o exercício desse dom da graça concedido a esses homens? Qual é o foco? Aperfeiçoar os santos. Porque, irmão, a obra do Senhor, ela irá ser concluída num determinado momento, mas a igreja do Senhor é a vitrine de observação cósmica por toda a eternidade, e assim o será. Quando você olha Apocalipse, você não vê a obra do Senhor propriamente dita, você vê a igreja do Senhor.
E lá é dito que a igreja do Senhor tem a glória do Senhor. Apocalipse 22. Não é isso que diz? A nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva. E lá em Apocalipse 21, o verso 11, especificamente, confira lá, Apocalipse 21, 11, diz que essa igreja, essa nova Jerusalém, ela tem a glória de Deus. E a sua aparência é como jaspe. Porque o Senhor Jesus, no capítulo 4 de Apocalipse, é mostrado como tendo a aparência de jaspe. O cordeiro no trono com a aparência de jaspe, no capítulo 4 de Apocalipse. E no capítulo 21, a igreja com a aparência de jaspe. O que isso significa? Que a igreja naquele momento estará tornada, toda ela, semelhante, participando da glória do seu Salvador, da glória do seu Senhor. Não é isso que diz Apocalipse 21? É esse versículo mesmo, verso 11, você conferiu aí? A qual tem a glória de Deus. Irmãos, mas até que a igreja resplandeça a glória de Deus, os ministérios ou a obra serão necessários. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Tão claro aí. O que mais que diz? Para o desempenho do serviço. Porque nós não somos um reino de sacerdotes? Ou será que quem tem serviço são só esses homens dádivas? Esses ministérios mencionados aqui? Só eles que têm serviço? Só eles que servem? De acordo com o texto, muito claramente não. Né? Para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Dos santos. Nós somos um reino de sacerdote, né? Sacerdotes. Para a edificação, outra palavra importante. Aqui tem 3 palavras que mostram qual o significado desses ministérios. Aperfeiçoar, Efésios 4:12. Aperfeiçoar os santos, auxiliá-los no desempenho do seu serviço, não desempenhar por eles, não desempenhar no lugar deles, não é? Mas fortalecê-los para o desempenho. É muito diferente, não é? E qual a terceira questão? No verso 12? Edificação do corpo de Cristo. 3 funções aí específicas, né? Desses ministérios. Até que, não antes, mas até que todos cheguemos à unidade da fé, então esses ministérios não serão mais necessários, né? Mas até lá eles serão necessários, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, porque esse é o foco da atuação desses ministérios, é a revelação da glória de Deus em Cristo Jesus. O foco é a pessoa e obra do Senhor Jesus. Nós pregamos a Jesus Cristo e este crucificado. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é o fundamento? Jesus Cristo, porque Ele é a pedra angular, não é? Então esse texto mostra bem claramente qual é o foco desses ministérios. Pleno conhecimento, epignosis, aquela palavra que Paulo gosta tanto. Um conhecimento maduro, adulto, não de criancinhas, não é? Que não sabe para onde vem nem para onde vão, mas um conhecimento adulto, maduro, do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E o verso 14 ele mostra o contrário, para que não sejamos meninos. Então a finalidade do exercício desses ministérios é amadurecer, é aperfeiçoar, é clarear a visão, é equipar os santos, é trabalhar por baixo e não trabalhar por cima, não é? Trabalhar por baixo, suporte, equipando, habilitando, para que os santos desempenhem o seu serviço. Irmão, o que você acha desse assunto? Será que o Senhor tem nos falado pouco sobre isso esses últimos meses? O Senhor tem nos falado tanto sobre isso. Queria fazer uma pequena pausa aqui e encorajar os irmãos a que, de forma diferenciada, orassem ao Senhor sobre esse assunto. Porque, irmãos, se nós queremos ter testemunhos do Senhor fortalecidos em diversas localidades, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele possa resgatar irmãos e também irmãs com um verdadeiro coração de cooperação, tanto local quanto de forma ainda mais específica, extralocalmente, para que possa haver uma verdadeira coordenação. E essa foi uma das coisas tão lindas que o nosso irmão Roberto compartilhou conosco a respeito dos irmãos do Chile. Os irmãos se lembram? Essa coordenação da obra do Senhor ali. Quão significativo é isso?
Quão necessário, quão importante é isso para nós aqui no Brasil. Então, nós queríamos colocar os irmãos, a igreja, diante do Senhor com relação a esse assunto, pedindo aos irmãos que orem. Porque se o Senhor há de equipar os santos, se o Senhor há de encorajar os santos, se o Senhor há então de equipar os santos para o desempenho do seu serviço, a sua maneira é que realmente Ele trabalha através de vidas nas quais Ele pôde formar caráter, através das quais Ele pôde dar visão. Irmãos, nós temos tido muitos problemas com esse assunto, obra do Senhor no Brasil, há muitos anos. Nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. Então é hora do nosso joelho se dobrar diante do Senhor e começarmos a orar mais intensamente e com maior realidade sobre esse assunto. E por isso nós estamos gastando tempo nessa reunião. Não entramos ainda naquelas 3 palavras, para esmiuçar um pouco mais do que é a igreja, do que é a obra. Se o Senhor permitir, nós vamos fazer isso quarta-feira. E eu peço aos irmãos que encorajem os que não estão aqui hoje, a que venham aqui. Porque nós vamos tratar em uma reunião apenas esse assunto, pelo menos por enquanto. Para que o Senhor clareie mais para nós esse assunto igreja e obra. Qual é a interação entre a igreja e a obra? Como igreja e obra funcionam? Qual a relação entre igreja e obra? E qual a importância então de nós estarmos, e por que a importância de estarmos diante do Senhor com relação a esse assunto obra? Irmão, não é uma questão de receber visitantes que passam por aqui, por exemplo, quando nós recebemos irmãos. É questão de obra. Se o Senhor tem operado através da sua obra, o seu desejo é aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço. Os ministérios servem para isso. Não são palestrantes, não são conferencistas. Nós temos perdido o significado da obra do Senhor por causa dessas coisas, inclusive. O Senhor não chamou, o texto de Efésios não diz que Ele deu conferencistas, não diz que Ele deu palestrantes para a igreja, diz que Ele deu ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. Isso é muito diferente. Os irmãos percebem a diferença? Um conferencista pode não ter nada a ver com a igreja. Um palestrante pode não ter nada a ver com a igreja. Mas esses ministérios fundamentais de Efésios 4 têm tudo a ver com a igreja. Porque eles operam para o equipamento dos santos, como base para os santos. Os irmãos veem a diferença? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a orar por isso de uma forma diferente, a partir de agora. Porque se o Senhor há de trazer a sua igreja à glória, Ele estabeleceu um método. Não fui eu, não foram vocês. Esse método foi Ele que estabeleceu. Qual o método? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E jejuando eles e servindo ao Senhor e orando, disse o Espírito Santo. Porque o governo não é de profetas e de mestres. Assim como o governo local, na verdade, estritamente falando, não é dos presbíteros. Quem que são os presbíteros? Nada mais são do que homens. E homens são problemas. Não é? Então o governo da igreja local e o governo da obra, ele tem a mesma fonte. Qual é a fonte? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então aqueles irmãos que operavam pluralmente no exercício ministerial, o que eles estavam fazendo? Servindo ao Senhor. Quarta-feira que vem vamos compartilhar o que significa isso. Servir, como é usada a palavra ali. E jejuando. Então eles puderam reconhecer uma voz. Paulo não falou assim, por que será que eu fui derrubado naquela estrada de Damasco de uma forma tão dramática e agora eu estou de braço cruzado na igreja de Antioquia? Pense nisso. Saulo não falou isso, né? Primeiro que ele não estava de braço cruzado na igreja de Antioquia. Diz o texto de Atos 11 que durante 1 ano eles ensinaram numerosa multidão. Os irmãos se lembram? Atos 11. O que eles estavam fazendo na igreja de Antioquia? Ensinando aquilo que o Senhor tinha confiado a eles. Mas chegou um momento próprio. Agora é dito no capítulo 3 de Atos. Separai-me, não lá atrás, separai-me agora. Essa é a hora. Agora a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, tão lindo aquele texto, aqueles 4 versículos, cheios de significado, não é? E eles puderam então, servindo ao Senhor e jejuando, reconhecer a voz de liderança do Espírito Santo. Então o texto lá é muito claro em dizer assim, disse, quem que disse? O Espírito Santo. Como que ele disse? Irmão, o Espírito Santo não tem limite para dizer nada. Ele pode colocar um trombone lá no quarto onde ele estava e falar assim, audivelmente para ele, vocês estão orando sobre isso? Então minha orientação é essa, não é? Ele não tem nenhuma limitação para falar como ele quer falar, mas muito provavelmente, muito naturalmente, o Espírito Santo deve ter falado
Através dos próprios profetas e mestres que estavam ali reunidos. Eram 5 irmãos. Então, através deles, muito provavelmente, assim, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo. Irmãos, isso de novo não nos leva com o rosto no pó? Será que nós temos tido essa habilidade? Será que temos? Será que nós, governo, por exemplo, da igreja local aqui em São Lourenço, dessa expressão de comunhão dos irmãos aqui, nós 3 falando especificamente, a mim, os outros 2 irmãos, será que nós temos tido essa habilidade? Disse o Espírito Santo, então assim nós faremos. E com relação à obra, será que aqueles que são chamados obreiros têm tido a mesma habilidade? Disse o Espírito Santo, então nós vamos fazer. É por causa de não termos essa habilidade que as coisas estão tão más, tão confusas. Então a primeira coisa que precisamos fazer é desenvolver essa habilidade. Sabe como que desenvolvemos essa habilidade? O texto vai nos dar o caminho. E servindo eles ao Senhor. Não estavam servindo a homens, não estavam servindo uma ideologia, não estavam servindo o conceito da cabeça deles, servindo eles ao Senhor. Sabe onde essa palavra Senhor, Kyrios, aparece a primeira vez no livro de Atos? Na pregação de Pedro, no capítulo 2. Lá naquele verso 36, quando Pedro diz assim: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez o quê? Kyrios, Senhor e Cristo. Então quando Atos 13 diz assim, que eles estavam servindo ao Senhor, é esse Senhor, Atos 2:36, aquele que Pedro falou: exaltado, pois, à destra de Deus. É esse que eles estavam servindo. Está vendo por que o Espírito Santo pôde dizer: separai-me agora? Quem que disse? O Espírito Santo. Porque eles estavam servindo a quem? Ao Kyrios, ao Senhor, aquele que tem um nome que está acima de todo nome. Os irmãos estão vendo a que o movimento do Espírito Santo está condicionado? Os irmãos estão percebendo a que os movimentos do Espírito Santo estão condicionados ao nosso serviço a Cristo, como sendo o Senhor, o cabeça da igreja. Então a primeira verdade que o Espírito Santo quer trazer à luz nas nossas vidas é: Jesus Cristo é o Senhor. Porque se nós não servimos ao Senhor, o Espírito Santo não diz nada, porque nós não estamos servindo ao Senhor, nós estamos servindo a nós mesmos, nossas ideias, nossos conceitos, nossa obra. E quanto nós ouvimos disso, né? Meu ministério, minha obra, não é assim? Minha vocação. O que nós precisamos hoje, irmãos, é jogar essas coisas tudo fora e olharmos para aquele que é o cabeça exaltado e servindo eles ao Senhor e jejuando. Sabe por que eles jejuavam? Não é porque eles tinham prazer, passar fome. É porque a ocupação deles estava focada. Jejum de atividades, jejum de conceitos, jejum de ideias, jejum de tudo, inclusive de comida. Eles estavam focados, de alguma maneira foram movidos pelo Espírito Santo a buscar a vontade específica do Senhor. Nós não jejuamos por causa de nós não jejuamos por causa dele. E na sequência do texto, quando eles foram despedidos, diz: e jejuando e orando os despediram. Por que aqueles irmãos oraram para despedir os outros? Eles não oraram para eles, que seriam despedidos. Eles não oraram porque precisavam orar. Eles oraram porque eles iam distinguir e confirmar a vontade do Senhor. Isso é oração. Então eles jejuaram e oraram, e então despediram aqueles irmãos. E impuseram as mãos, né? Jejuaram, oraram e impuseram as mãos. 3 coisas é dito naquele texto, né? Então, irmão, cada palavra ali, cada ideia ali é preciosa. Tendo colocado então essa base, na próxima reunião nós podemos entrar nos detalhes, aquelas palavras. O que significa servir ao Senhor? O que significa aqueles irmãos serem despedidos pelos outros? E o que significa ser enviado pelo Espírito Santo, como diz o versículo 4. Mas então vamos considerar esses assuntos em oração diante do Senhor, porque penso que o Senhor tem muito a nos falar sobre isso, e muito mais para organizar em nossas vidas, organizar entre nós, essa organização divina, essa organização debaixo da liderança do Espírito Santo, organizar com relação à sua obra, se é que nós realmente desejamos que o testemunho do Senhor aqui no nosso país seja forte.
Irmãos, muito interessante, esses dias que passamos em Poços de Caldas, vou concluir colocando isso. Algumas coisas ali me impressionaram bastante. Uma delas que me impressionou bastante, os dois outros irmãos que estavam partilhando a palavra ali, irmão Christian Shen e irmão Maírton, de Joinville. Os dois irmãos muito claramente mencionaram, ali publicamente, a convicção, o sentimento claro que eles têm, que realmente nós temos sido preparados para um avivamento espiritual no nosso país. Esse é o sentimento desses dois irmãos, inclusive, além de outros irmãos. Então, que o Senhor nos ajude a exercermos uma responsabilidade séria nesse assunto. O que você quer? O que você quer para você? Educar uma boa família, procurar boas oportunidades para você trabalhar, ganhar bastante dinheiro, comprar mais coisas, ampliar teu negócio. O que você quer? Ou você quer um avivamento espiritual no nosso país? O que você quer? Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, nos ajude com relação a esse assunto, a orarmos de forma definida. Senhor, nós queremos participar daqueles que estão na brecha, para que o Senhor avive a Tua obra no nosso país. E o Teu testemunho possa ser forte nesse país, como nunca foi. Senhor, então aumente esse encargo de oração, porque é assim que Ele vai trabalhar. Ele pode fazer tudo sozinho, não pode? Mas Ele não fará. Ele fará junto com aqueles que oram. Por isso o texto menciona aí. E jejuando e orando, impuseram as mãos e os despediram. Oração é estarmos então nos tornando um com a vontade de Deus. E se Deus, Senhor, realmente tem no seu coração desejo de avivar a sua obra, derramar seu Espírito sobre nós, fortalecer o seu testemunho no Brasil, nós precisamos cooperar com Ele. Ele não fará sozinho, porque Ele não quer fazer sozinho. Ele faz usando irmãos e irmãs que têm tido esse fogo nos seus corações. Essa oração, aviva, Senhor, a Tua obra nesses dias. Nesses últimos dias, faze-a conhecida. Lembra daquela oração? Então, irmão, leve isso com você e peça ao Senhor para te ajudar a ter mais clareza, mais encargo, mais desse fogo no seu coração, livrando você de qualquer outro desejo ou qualquer outra ambição, porque nenhuma delas pode ser comparável a essa, não é? Se nós experimentarmos um verdadeiro avivamento do Espírito de Deus entre nós, nesses últimos dias. O Senhor nos ajude nisso. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos incluiu nesse propósito tão sublime de sermos tornados semelhantes ao Teu Filho. E Senhor, o Senhor nos tem mostrado alguns caminhos de forma clara, algumas requisições, algumas reivindicações da parte do Senhor que devemos cumprir, que devemos obedecer, para que verdadeiramente estejamos no trilho, no caminho, sobre o qual o Senhor não tenha nenhum impedimento de derramar sobre nós tudo o que o Senhor quer derramar. Nos ajude, Senhor, a verdadeiramente praticar e orar, obedecer e orar, para que o Senhor alcance caminho em nós e entre nós. Colocamos uma vez mais diante do Senhor esse assunto da Tua obra, Senhor, no nosso país. Quanto carecemos de ouvir o Espírito do Senhor. Quanto carecemos de obedecer ao Espírito do Senhor. Quanto desejamos compreender os princípios do Senhor, relacionados à Tua obra, assim como à Tua igreja. Torna isso cada vez mais claro para nós, Senhor. Prepara homens e mulheres que realmente tenham caráter do Senhor, um fundamento de um caráter provado, para que possam abençoar outros irmãos e irmãs. Queremos ter um testemunho consistente do Senhor entre nós. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos. Nós não queremos estarmos reunião após reunião da mesma maneira. Nós queremos realmente prosseguir, avançar, até a estatura de varão perfeito. Senhor, se o Teu desejo realmente é esse, Senhor, e é isso que temos percebido, nos ajuda a sermos homens e mulheres de oração, nos consagrando inteiramente ao Senhor, para que o Senhor possa encontrar espaço, caminho, para que seja uma realidade Tua presença viva
entre nós, nessa nossa nação. Socorre-nos, Senhor. Encoraja-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.